Dando continuidade, então, ao nosso projeto de leitura conjunta da Bíblia, nossa LCB, hoje com Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. Então, bora lá! Vocês podem ver que eu tô num cenário diferente, eu tô aqui no meu irmão, então tô tendo que dar um jeito, né? Gravar aqui, editar aqui, postar enquanto eu estiver aqui e, claro, ter lido a Bíblia, terminado esse capítulo enquanto eu estava aqui viajando, tá bom? E essa é a intenção do projeto, a gente ler a Bíblia e terminar até o final do ano. E como sou eu que gravo e posto os vídeos e tudo mais, eu tenho prazos a cumprir. Então vamos lá. Eu fiz 2 roteiros para esse vídeo, tá? Um separado por tópicos e outro assim todo resumido, tá bom? Então acho que eu vou usar esse que tá tudo resumido e tal, porque assim, o Êxodo é muito mais fácil da gente ler do que a Gênesis, né? A Gênesis é um livro que tem mais personagens, tem mais coisas a serem interpretadas, enquanto o Êxodo não, né? É uma história linear ali do nosso personagem principal dessa história, que é o Moisés. Então, é uma história bem linear e, claro, tem algumas coisas a serem interpretadas que eu vou falar para vocês, né, da minha interpretação, mas basicamente esse vídeo eu vou dar o resumo do que é o Êxodo, né, como eu fiz lá na Gênesis, mas esse aqui não tem muito o que falar assim na questão interpretativa, uma coisa ou outra, como eu falei. Então, bora começar. Então, no capítulo 1, nós temos a opressão no Egito. Os descendentes de Jacó, né, o Israel, estão vivendo no Egito após a morte de José. O faraó, preocupado com o crescimento da população israelita, decide escravizá-los e submetê-los a trabalhos árduos. No entanto, apesar da opressão, os israelitas continuam a multiplicar-se. O faraó então ordena que todos os meninos hebreus recém-nascidos sejam lançados no rio Nilo, enquanto as meninas podem ser poupadas. O faraó pede isso para as parteiras, né, para 2 parteiras, se não me engano, lá do Egito, que elas são tementes ao Deus hebreu mesmo, né, o Deus de José, de Abraão, enfim, e elas não fazem isso. Daí elas mentem para o faraó, elas falam que as mulheres israelitas são muito fortes, né, e quando elas chegam lá para fazer o parto, elas já fizeram o parto sozinhas, né, então por isso que elas não conseguem matar os bebês e tudo mais. Então os israelitas continuam a se multiplicar, né. E a gente vai para o capítulo 2, que aí é o nascimento do Moisés. Moisés nasce durante um tempo em que o faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino dos hebreus fossem mortos. Sua mãe o esconde por 3 meses e quando não consegue mais mantê-lo escondido, coloca-o em um cesto e o coloca entre os juncos do rio Nilo. A filha do faraó encontra o bebê e decide adotá-lo como seu próprio filho, chamando-o de Moisés. Moisés é criado na casa do faraó, mas ao crescer, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e o mata. Com medo, ele foge para Midian, onde se casa com uma mulher chamada Zípora e tem um filho. Tá, então aqui a gente já tem o meio que o nascimento, a infância, a adolescência e o início da vida adulta do Moisés, né? Cara, isso aqui é muito legal. Tem um livro, uma saga de livros que se chama Ramsés. Eu tenho lá na minha casa, meu irmão não tem aqui para mostrar para vocês, mas que aí vai falar com um pouco mais detalhes. Isso, claro, né, a gente vendo hoje em dia, sabe que o faraó não era o Ramsés, né, ou Sete, primeiro, no caso, aí, que foi que ordenou os filhos a serem mortos, né, o pai do Ramsés. A gente já tem aí indícios arqueológicos que mostram que o faraó, que luta ali contra Moisés, tal, das pragas, é um faraó que era chamado de Tutmoses, né? Moisés, é o nome Moisés, né? Filho de. Isso que significa o nome Moisés, é o nome egípcio. Então, Tutmoses, o filho de Tot, né? O deus da sabedoria, dos escribas, né? E tudo mais, aí egípcio. Então, dá para ver que os egípcios já não tinham medo, né? Dos hebreus e tudo mais, por eles estarem se multiplicando. Então, a gente vê também que toda aquela história de José foi esquecida, né? Isso aqui passa o quê? Uns 400 anos? Depois de José, alguém me corrige aí se eu estiver errado, mas acho que é isso, né? Uns 400 anos após José aí. Então, enfim, né? A gente já tem algumas coisas, mas toda essa parte aí vai falar de uma maneira assim muito legal num livro chamado Ramsés. É o Filho da Luz, se eu não me engano, no volume 1. Daí mostra, tipo, todo o porquê o Moisés
porque o Moisés foi criado como se fosse irmão, né, do faraó, no caso o Ramsés II, nessa história. Então vai mostrar por que ele mudou a cabeça dele, porque ele começou a adorar um Deus apenas, né, o Deus dos hebreus e tudo mais. Tem a ver com outro faraó que também passou a ser monoteísta quando ele entrou, né? Então, cara, é muito legal a história do Egito, assim, tem correlação com isso, sabe? Não é, como eu sempre falo, a gente tem a história da Bíblia que não é à toa. Isso realmente aconteceu, né? Já essa parte aí do Moisés e tal, e tem registros arqueológicos dessas coisas, né? E por parte dos egípcios, não por parte dos hebreus. Isso que é o mais legal, cara. A questão das pragas e tal, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Capítulo 3, a chamada de Moisés. Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, né, em Midian, quando vê uma sarça ardente que não se consome. Então ali é Deus, né? Ao se aproximar para ver esse fenômeno, Deus chama Moisés pelo nome, indicando que está ciente do sofrimento dos israelitas no Egito e que deseja libertá-los. Deus designa Moisés para liderar seu povo para fora do Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés, inicialmente hesitante e inseguro de sua capacidade, busca saber o nome de Deus para que possa relatar aos israelitas quem os enviou. Deus responde que seu nome é Eu Sou o que Sou, revelando sua natureza eterna e soberana. Ele instrui Moisés a reunir os líderes de Israel e informá-los de seus planos de libertação. Moisés recebe as garantias de que Deus estará com ele durante essa jornada, então é enviado de volta ao Egito para cumprir a missão de libertação. Então aqui a gente tem a primeira vez o nome de Deus, né? Na minha Bíblia é isso, eu sou o Senhor. Ele fala, eu sou o que sou. Então, mas se tu pegar do hebraico mesmo, acho que eu tenho anotado aqui certinho, esse nome muitas vezes é transliterado como isso aí que vocês estão vendo, mas a pronúncia seria Yahweh, né? Algo assim, Yahweh. E é frequentemente traduzido para o português como Senhor, como na minha Bíblia. Eu tenho aquela Bíblia antiga de 1763 também, de Lutero, a tradução dele tá como Senhor, né? Em alemão, é claro. Ou Jeová, né, em algumas traduções aqui do Brasil, e a pronúncia seria algo como Javé, né, esse Yahweh, Javé. Então, mais ou menos seria isso, passando o nome de Deus para o português, mas significa eu sou o que sou, né? Então é muito interessante esse capítulo, ele é bem marcante, porque é a primeira vez que a gente vê o nome de Deus mesmo, né? Mas vamos continuar para o capítulo 4, Moisés e Arão vão para o Egito. Moisés ainda está relutante em aceitar a tarefa de liderar os israelitas para fora do Egito. Ele expressa suas dúvidas e preocupações a Deus, incluindo sua falta de eloquência. Deus lhe assegura que estará com ele e lhe dá sinais e milagres para realizar diante do faraó e do povo para provar sua autoridade. Fala para botar o cajado, né? Ele é um pastor, se ele botar o cajado no chão vai se transformar em cobra. Ainda assim, Moisés hesita, então Deus permite que seu irmão Arão o acompanhe como porta-voz, porque o Arão era dos irmãos ali o que falava melhor, era mais eloquente, né? Moisés parte com sua família em direção ao Egito, mas durante a viagem, Deus tenta matá-lo por não ter circuncidado seu filho. Sua esposa, Zípora, rapidamente realiza a circuncisão, salvando Moisés da ira de Deus. Mais tarde, Moisés e Arão reúnem os anciãos de Israel e apresentam os sinais que Deus lhe deu. Os anciãos acreditam que se inclinam em adoração. Moisés e Arão então vão ao faraó e pedem permissão para que os israelitas adorem a Deus no deserto. O faraó rejeita sua solicitação e aumenta a carga de trabalho dos israelitas, o que gera descontentamento entre o povo. Essa parte da circuncisão é meio estranha, né? A Zípora pega uma pedra, né, e circunda o filho e meio que encosta no Moisés, né? Pelo que eu lembro é isso. Então Moisés ele não é circuncidado. O Moisés, né? O filho dele é. Mas, então seria tipo uma circuncisão meio que espiritual, algo assim. Foi o que eu entendi, né? Que até então, até a chegada de Cristo, me explicaram, né, nos comentários ali de Gênesis, eu falei que eu não entendi, mas era uma maneira de mostrar, né, tua lealdade aí com o próprio Deus, né, fazer essa circuncisão. Então, é mais ou menos por aí. E a gente vai para o capítulo 5, onde Moisés e Arão confrontam o faraó, né? Moisés e Arão confrontam o faraó novamente, solicitando permissão para que os israelitas possam adorar a Deus no deserto. No entanto, em vez de concordar com o pedido, o faraó reage endurecendo ainda mais o tratamento dos israelitas. Ele acusa Moisés e Arão de desviarem o povo de suas tarefas e os responsabiliza por sua inatividade.
O faraó impõe uma carga de trabalho ainda mais pesada sobre os israelitas, exigindo que eles mesmos encontrem a palha necessária para a produção de tijolos, enquanto mantém a mesma cota de tijolos a serem feitos diariamente. Isso resulta em grande sofrimento e frustração entre os israelitas, que culpam Moisés e Arão por sua condição. Moisés questiona a Deus porque ele permitiu que isso acontecesse, mas Deus reafirma seu plano de libertação e promete cumprir suas promessas. Então aqui a gente já tem o Moisés questionando, né, pela primeira vez aí Deus, Deus, por que tu deixou que, né, permitiu que isso acontecesse e tal? E Deus falou, não, calma que o que eu prometi vai ser cumprido, né? Cara, são lições assim, que a gente pode, sabe, levar pra vida. É uma história muito conhecida, a história de Moisés. A gente sabe que o povo vai ser libertado e tudo mais, mas olha tudo que eles... tudo que foi provado, né? Todas as provações, a gente tem até o final, cara. Quantas vezes a gente se questiona sobre Deus também, né? Eu conversei muito aí com um amigo meu sobre a Bíblia aí durante esse mês, cara. A gente teve várias conversas muito legais. Eu acho que a Bíblia proporciona muito isso, né? Todo esse esclarecimento sobre Deus e tal, né? Da gente parar de questionar muitas vezes, né? Porque a vida é sofrida, cara. Mas lá pra frente, sabe? Muitas vezes, né? A maioria das vezes, pelo menos pra mim, valeu a pena, né? Muitas vezes acontece alguma coisa que a gente se pergunta por que acontece e acarreta lá na frente em algo que muda totalmente tua vida pra melhor, né? Mas enfim, eu tô me alongando demais, cara. A gente tá recém aí pro capítulo 6, são 40 capítulos, né? Vamos lá. Moisés e Arão confirmados por Deus. Deus reafirma a Moisés sua intenção de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Ele lembra Moisés de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, prometendo dar a terra de Canaã aos descendentes de Israel como herança. Moisés relata essas promessas ao povo de Israel, mas eles estão desanimados devido à dureza de sua situação atual. Deus instrui Moisés e Arão a irem novamente ao faraó e exigirem a libertação dos israelitas. No entanto, Moisés duvida de sua própria capacidade de falar eloquentemente diante do faraó. Deus reafirma que ele estará com Moisés e Arão e lhes dá instruções detalhadas sobre como abordar o faraó. Moisés e Arão seguem as instruções de Deus e apresentam sua demanda ao faraó, mas ele recusa novamente, recusando-se a libertar os israelitas. E o capítulo 7, as pragas começam, né? Deus instrui Moisés e Arão a irem novamente ao faraó e executarem milagres diante dele para provar sua autoridade, né, a autoridade de Deus, e exigir a libertação dos israelitas. Moisés é orientado a transformar o cajado em uma serpente como sinal, mas os magos, né, os sacerdotes egípcios, eles fazem os mesmos com os cajados deles. Mas o cajado de Moisés, né, a cobra, a serpente, devora as serpentes feitas pelos magos e sacerdotes egípcios. Apesar disso, o faraó não se impressiona e se recusa a libertar os israelitas. Então Deus envia pragas sobre o Egito para persuadir o faraó a libertar o povo de Israel. A primeira praga é a transformação das águas do Nilo em sangue, tornando-as não potáveis. No entanto, os magos egípcios conseguem reproduzir o milagre, endurecendo ainda mais o coração do faraó. E no capítulo 8 nós temos mais pragas, né? Deus continua a enviar pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. A segunda praga é a infestação de rãs em todo o Egito, que invadem casas, camas e até mesmo os alimentos. O faraó chama Moisés e Arão para pedir que intercedam a Deus para remover as rãs, prometendo então libertar o povo. Moisés concorda e as rãs morrem, mas o faraó endurece o coração e não cumpre a sua promessa de libertação. Diante disso, Deus envia a terceira praga, a praga dos piolhos, que afligem tanto os humanos quanto os animais, egípcios no caso, né? Os magos do Egito tentam reproduzir o milagre, mas falham. No entanto, o faraó permanece obstinado em sua recusa em libertar os israelitas, e seu coração continua endurecido. E aí, capítulo 9, pragas adicionais. A quarta praga é a praga das moscas, que infestam todo o país, trazendo perturbação e destruição. No entanto, as terras de Gósen, onde vivem os israelitas, são poupadas desse flagelo. Apesar do incômodo causado pelas moscas, o faraó se recusa novamente a deixar o povo de Israel partir. Deus então envia a quinta praga, a praga dos animais domésticos, que atinge os rebanhos dos egípcios com doenças e mortes, enquanto os animais dos israelitas permanecem intocados. Mesmo assim, o faraó permanece obstinado em sua recusa. Em seguida, Deus envia a sexta praga, a praga das úlceras, afligindo tanto os humanos quanto os animais egípcios com feridas dolorosas e coceira.
Apesar do sofrimento causado por essas pragas, o faraó continua a endurecer seu coração e se recusa a ceder às demandas de Moisés e Arão. E agora no capítulo 10, a praga dos gafanhotos. A sétima praga é a praga dos gafanhotos, uma invasão massiva de gafanhotos que devasta as plantações egípcias e destrói o que restou após as pragas anteriores. O faraó cede temporariamente e permite que os israelitas partam para adorar a Deus no deserto, mas muda de ideia assim que a praga é removida. Deus então envia a oitava praga, a praga das trevas, cobrindo o Egito em uma escuridão tão densa que pode ser sentida. No entanto, o faraó ainda se recusa a deixar os israelitas partirem. Por fim, Deus envia a nona praga, a praga da morte dos primogênitos, ameaçando tirar a vida de todos os primogênitos egípcios, incluindo o próprio filho do faraó. E aí vamos pro capítulo 11, que depois disso tem uma coisa bem legal para falar para vocês, ó. Moisés anuncia a praga dos primogênitos, né? Deus informa Moisés sobre a última praga que ele enviará sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos. Ele instrui Moisés a comunicar isso ao faraó e ao povo de Israel. Antes da praga, Deus promete que os egípcios pedirão aos israelitas para partirem do Egito e que eles partirão com grandes riquezas como despojos dos egípcios. Moisés comunica essa informação aos anciãos de Israel e o capítulo termina com a confirmação de que a praga dos primogênitos acontecerá à meia-noite. E haverá grande clamor e lamento em todo o Egito. E bom, depois a gente vai ver que a praga realmente se alastra aí pelo Egito. E cara, essa praga aí, ela é documentada, existiu essa praga aí no Egito, né? Inclusive o Ramsés II, né, é uma grande pessoa assim, que eu admiro muito, que viveu. Então eu estudei muito sobre ele. Ele não era o primogênito, né? Ele não assumiu ali por ser o primogênito, como acontecia. O primogênito acabou morrendo, né? Por causa dessa praga que assolava o Egito, cara. Praga dos primogênitos. Então, é uma coisa que se alastrou por muitos anos, né? No Egito, né? Então, é uma coisa que também comprova aí que o Ramsés veio depois de Moisés, né? Ele existiu depois de Moisés. E não foi esse faraó tirano. Cara, o Ramsés II, ele foi um grande homem, um grande faraó, o maior que o Egito já teve, né? Chamado de Ramsés o Grande. Então, sabe? Olha o que esse faraó fez por vaidade contra o próprio povo dele, sabe? Vendo que Deus estava fazendo todas aquelas coisas, ele quis ser maior do que o próprio Deus. E aí muita gente me falou também quando eu dei a minha visão sobre os Elohim, né, da Gênesis, falando de um conjunto de deuses e Deus nas suas diferentes formas. Muita gente falou, pô, mas daí Deus fala dos deuses aí, que Deus pode estar nos deuses egípcios, mas olha o que Deus faz contra os egípcios. Cara, aqui dá pra ver que eles não veneravam Deus, sabe, deuses e tudo mais, eles não davam valor mais a isso aqui. Até por isso que essas pragas foram aplicadas. Eles estavam escravizando povos, não era aquela coisa de operários que ganhavam, era escravidão mesmo, maltratando mesmo as pessoas na escravidão. A gente vê o próprio faraó desafiando a Deus, mandando seus sacerdotes e magos desafiarem Deus, achando que são maiores, entendeu? Então é uma coisa meio questionadora. Eles começaram a questionar mesmo esses deuses e começaram a se achar maiores. Então por isso, isso na minha visão, claro, por isso que Deus assolou o Egito com essas pragas, porque antes disso, então o que justifica o Egito ser tão abundante, cara? Até depois desse faraó, né, ser tão abundante. É a presença de Deus também, né? Mas, claro, essa é a minha interpretação. Aí no capítulo 12 nós temos a Páscoa instituída, tá? Deus instrui Moisés e Arão sobre a celebração da Páscoa, um ritual que marca a libertação dos israelitas do Egito. Eles são instruídos a selecionar um cordeiro sem defeito nenhum, sacrificá-lo ao entardecer e marcar as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Esse sinal protegerá as famílias dos israelitas da praga da morte dos primogênitos. Deus também estabelece as instruções detalhadas sobre como preparar e comer a carne do cordeiro, junto com pães ázimos, né, os pães sem fermento, daqui a pouco eu falo sobre isso também, e ervas amargas. Essa celebração da Páscoa é ordenada como uma instituição perpétua para os israelitas, uma lembrança da libertação do Egito. O capítulo continua descrevendo como a praga da morte dos primogênitos é executada à meia-noite e como o faraó finalmente permite que os israelitas partam do Egito após essa tragédia. Os israelitas saem apressadamente, levando consigo os despojos prometidos pelos egípcios. Então a gente vê também todo o sofrimento do povo egípcio, né, das famílias e tal, com a morte dos primogênitos. Sobre os pães sem fermento, né, eu fiquei me perguntando, cara, mas
sabe? Tipo, uma coisa tão específica, é muito específico. Ele fala muito do pão sem fermento. O Deus, né, fala assim, sem fermento. É obrigatório, isso é obrigatório. Ninguém tem que ter fermento em casa. Eu fiquei, pô, nada a ver e tal. Daí eu conversei com esse meu amigo. Ele tava lendo o Êxodo também, cara. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, pô, e aquilo... Achei uma viagem, aquilo do pão sem fermento. Ele já leu a Bíblia algumas vezes, né? Ele estuda bastante a Bíblia. E ele me explicou algo que pra mim fez bastante sentido. Que o fermento, ele simboliza, nesse caso, o pecado. Porque o pecado, ele se espalha rapidamente. Como o fermento. O fermento faz o pão crescer rapidamente, né? Ele se alastra ali no meio do pão e faz ele crescer rapidamente. Então é por isso que é o pão sem fermento. Ele simboliza... né, a vida sem pecados. Então, pô, pra mim fez total sentido, porque até então é uma coisa que não faz tanto sentido, mas tu vê por essa ótica, faz muito sentido. O que vocês acham aí? Lembrando, tudo que eu tô falando, vocês comentem aí, tá, gente? Eu tô dando o meu pitaco sobre as coisas que eu interpretei e tudo mais. Tô lendo, né, fazendo resumão aqui pra vocês, mas eu quero que vocês falem aí comigo a respeito do Êxodo também, tá? Deem a visão de vocês, assim como deram lá no vídeo de Gênesis, tá? Deixa eu fazer uma pausa para falar para vocês das estantes da Evolukit, pessoal. São as estantes, assim, espetaculares. Essa mesa e essa estante são Evolukit, são do meu irmão. Então, para vocês verem aí que aguenta muita coisa, tem muita coisa aqui nessas estantes e nessa mesa. Cara, é muito, muito boa a qualidade da Evolukit. Vale a pena o investimento, tá? E a gente tem um cupom de desconto aí, G1005. E se forem comprar alguma estante, assim, o que eu recomendo são da linha montante. Então tu pode comprar uma menorzinha, né? E ir montando aos poucos. Depois tu pega outras partes e vai montando ela, sabe? Tipo, a mesma estante que tu comprou, tu consegue ir ampliando ela. Então vale muito a pena a linha montante, tá, pessoal? E valeu, Evolukit, por apoiar sempre o nosso trabalho. Então no capítulo 13 nós temos a partida dos israelitas, né? Deus instrui Moisés sobre a santificação dos primogênitos de Israel como uma lembrança da libertação do Egito. Ele ordena que todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais, sejam consagrados a ele. Deus também institui a observância da festa dos pães asmos, uma festa de 7 dias em memória da libertação dos israelitas do Egito. Moisés comunica essas instruções ao povo de Israel. O capítulo destaca a importância da recordação contínua da libertação do Egito e da obediência às instruções de Deus. Ele também relata a partida dos israelitas do Egito e descreve como Deus os conduz em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E aí no 14 a gente tem a travessia do Mar Vermelho, né? Após a libertação do Egito, o faraó muda de ideia e persegue os israelitas com seu exército. Os israelitas, acuados diante do Mar Vermelho, temem ser capturados ou mortos. Eles até começam a questionar bastante, né? Pô, tu nos trouxe aqui pra morrer, é melhor a gente ter ficado lá, né? Moisés, porém, confia em Deus e clama por intervenção divina. Deus instrui Moisés a estender sua mão sobre o mar, dividindo-o para que os israelitas possam atravessar em terra seca. Enquanto os israelitas atravessam o Mar Vermelho, Deus retarda o exército egípcio com uma nuvem. Em seguida, faz com que as águas retornem, afogando os egípcios. Os israelitas testemunham o poder de Deus e a libertação milagrosa. E Moisés e Miriam lideram um cântico de louvor. Canto esse que a gente vai ver no capítulo 15, né? Que é o cântico de Moisés. Então, é todo um cântico, é bem bonito esse capítulo. E ele marca já a segunda parte, né? Do Êxodo mesmo. A primeira parte seria eles lá no Egito e agora toda a travessia no deserto, né, e tudo mais. A gente tem o cântico aí no capítulo 15, né, Moisés e os israelitas celebram a vitória sobre o exército egípcio após a travessia miraculosa do Mar Vermelho. Moisés lidera o povo em um cântico de louvor e adoração a Deus, celebrando sua vitória e seu poderoso livramento. O cântico descreve os feitos poderosos de Deus, sua justiça e seu cuidado amoroso pelo povo. A narrativa destaca a gratidão dos israelitas pela libertação do Egito e a destruição de seus inimigos. Miriam, irmã de Moisés, lidera as mulheres em danças e cânticos de alegria. O capítulo termina com os israelitas viajando para o deserto de Sur, onde encontram água, mas ela é amarga. Moisés clama a Deus, que mostra a ele uma árvore que torna a água doce e potável. E aí vamos para o capítulo 16, o maná e as codornizes. Os israelitas, agora no deserto de Sim, começam a murmurar por falta de comida. Deus responde enviando o maná do céu para sustentá-los diariamente. Ele instrui que apenas o suficiente seja recolhido para cada pessoa por dia, exceto no sexto dia, quando devem recolher o dobro para o sábado, o dia de descanso.
Alguns israelitas desobedecem e tentam guardar maná para o dia seguinte, mas ele se estraga. Mais tarde, Deus ordena a construção de uma urna que conterá um memorial do maná, para que as gerações futuras possam lembrar do sustento divino durante sua jornada no deserto. E aí agora no capítulo 17, a água da rocha. Os israelitas continuam sua jornada pelo deserto e chegam a Refidim, onde não encontram água para beber. Eles reclamam com Moisés e o acusam de tê-los tirado do Egito para morrer de sede no deserto. Moisés clama a Deus, que instrui a ele que golpeie uma rocha, da qual jorra água suficiente para saciar a sede de todo o povo. Deus também ordena que Moisés chame o lugar de Massá e Meribá, em memória da murmuração e da tentação de Deus por parte dos israelitas. Em seguida, os amalequitas atacam os israelitas em Refidim. Moisés instrui Josué a liderar os homens em batalha, enquanto ele, Arão e Hur sobem ao topo de uma colina. Quando Moisés levanta as mãos, os israelitas prevalecem, mas quando ele as abaixa, os amalequitas prevalecem. Então, o Arão e o Hur, eles ajudam Moisés a manter as mãos levantadas até que o sol se ponha e os israelitas vencem a batalha, né? É bem engraçado essa parte, porque eles veem que quando Moisés tá com as mãos cansadas e abaixa, os israelitas começam a perder a guerra. Então eles pegam cada um, né? O Arão de um lado e o Hur de outro, e deixa as mãos dele levantadas, assim, levanta as mãos do Moisés, né? E o Moisés fica deitadão com as mãos pra cima, assim, é bem engraçado. Mas dá certo, né? Isso que importa. E aí o capítulo 18 é bem legal, né? O conselho do Jetro, que é o sogro do Moisés. Jetro, né, o sogro do Moisés, visita-o no deserto. Ele traz a esposa de Moisés, Zípora, e os 2 filhos deles. Ao ouvir sobre as maravilhas que Deus fez ao livrar os israelitas do Egito, Jetro louva a Deus e reconhece sua grandeza. Jetro testemunha Moisés julgando o povo de Israel dia após dia e aconselha Moisés a delegar responsabilidades a líderes experientes para lidar com questões menores, reservando apenas as questões mais difíceis para si mesmo. Moisés segue o conselho de Jetro e estabelece um sistema de juízes para ajudá-lo a administrar o povo. Então é meio que isso, o Moisés estava muito sobrecarregado, fazendo tudo sozinho e tal. O Jetro fala, não, tu tem que delegar algumas funções aí para pessoas que são de tua confiança, né? Senão tu não vai dar conta. E é o que acontece. Então, no capítulo 19, já começam os 10 mandamentos. Então vamos lá. Os israelitas chegam ao Monte Sinai 3 meses após saírem do Egito. Deus fala a Moisés e ordena que ele suba ao monte para encontrá-lo. Deus diz a Moisés que se o povo de Israel obedecer às suas leis e guardar sua aliança, eles serão seu povo especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés desce do monte e comunica as palavras de Deus aos anciãos de Israel, que concordam em obedecer. Moisés retorna ao Monte Sinai e relata a Deus a resposta positiva do povo. Deus instrui Moisés a preparar o povo para a sua visita ao monte, estabelecendo limites ao redor do monte que o povo não deve ultrapassar sob pena de morte. E aí no capítulo 20 a gente tem a continuação aí dos 10 mandamentos, né? E é aqui que os 10 mandamentos são proclamados para o povo de Israel. Deus dá os 10 mandamentos a Moisés e ao povo de Israel no Monte Sinai. Então os 10 mandamentos, de forma resumida, incluem, né? Na Bíblia tá bem mais completinho e tal, Deus fala mais coisas, mas é basicamente isso. 1. Adorar somente a Deus e não ter outros deuses. 2. Não fazer ídolos, né? Não venerar ídolos e tudo mais, imagens e tal. 3. Não usar o nome de Deus em vão. 4. Guardar o sábado como um dia de descanso e santidade. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não cometer adultério. 8. Não roubar. 9. Não dar falso testemunho contra o próximo. E 10. Não cobiçar a casa, esposa, servos ou propriedades do próximo. Então aqui, né, muita gente vai falar que cai em contradição aquilo que eu acredito de Deus em suas diferentes formas, né, por falar que adorar somente a Deus e não ter outros deuses. Isso é o primeiro mandamento, né? Mas eu acho que quando tu faz uma oração assim, muito sincera, tu ergue teus braços pro céu, agradece e tudo mais, sabe? Não importa, é a mesma energia. Tu tá agradecendo aos céus, a Deus, né? Não importa qual seja o nome que tu esteja falando, tu tá agradecendo pela mesma coisa, entendeu? Aí é diferente, sabe? Tu ter ídolos, uma estatuazinha ali, daí tu falar, tipo, diretamente pra essa estátua, alguma coisa, enfim, né? Essa é a minha opinião, cara, né? Tem muita gente que fala dos ídolos também, as estátuas, que os católicos com santos e tal, que adoram santos e tal, sabe, pra mim é algo diferente. Eu sou evangélico, né, sou luterano, mas eu não vejo problema nenhum, né, em sei lá, os católicos terem santos, enfim,
né, e rezarem para esses santos e tal, né, pedirem algum milagre. É como se esse santo fosse um caminho até Deus, né? Enfim, tal, cara, eu não julgo, sabe? Não existe certo e errado. O importante é tu acreditar, mano, sabe? Pra mim é isso. E cai muito com outro capítulo que a gente vai ter, né? Do bezerro de ouro e tudo mais. Mas enfim, completando então esse capítulo, né? O Deus dá os 10 mandamentos. E aí os israelitas ficam temerosos diante da manifestação de Deus no Monte Sinai e pedem a Moisés que fale com Deus em vez de eles próprios. Eles ficam com medo, né? Eles temem a Deus. Porque é uma coisa muito poderosa, cara. Moisés aproxima-se da escuridão onde Deus está e recebe instruções sobre como construir altares e oferecer sacrifícios. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés sobre o tratamento adequado dos escravos e sobre questões legais relacionadas à compensação por danos causados. Então, no capítulo 21, a gente chega nas leis para escravos. Mas, gente, eu anotei todas as leis aqui e tal, mas a gente pode ver isso na Bíblia, né? Senão fica muito tempo de vídeo. Então, eu vou pegar só por tópicos aqui, dando um resumão do capítulo mesmo. Então, Deus entrega a Moisés as leis civis e sociais, incluindo regras sobre escravidão, crimes, propriedade e responsabilidade civil. As leis abordam questões como a libertação de escravos hebreus, o tratamento justo de escravos e a compensação por danos. E aí a gente entra numa parte mais nebulosa, né? Disso, será que Deus falou isso mesmo? Ou será que Moisés, numa forma de querer organizar melhor o povo, falou sobre isso, sabe? Tipo, que Deus falou pra ele. Mas aí já cai em usar o nome de Deus em vão também, né? Porque é meio complicado a gente pensar em Deus dando ordem sobre como conduzir os escravos, né? Tipo, meio que aprovando a escravidão. Aí fica meio nebuloso. Isso pra mim, Moisés, numa forma de organização, quem fez isso, né? Até porque ele que escreveu o livro, ou passou e foi uma maneira mais oral que botaram essas regras. Para mim, Deus, assim, jamais ia concordar com a escravidão, né? Mas enfim. E aí, no capítulo 22, temos as leis sociais e civis mesmo, né? Então, Deus continua a fornecer instruções sobre justiça e responsabilidade social, incluindo leis sobre roubo, dano à propriedade, responsabilidade por animais e proteção aos vulneráveis. Então, essa parte eu achei a parte mais difícil, assim, de ler, mais chatinha mesmo, né? De ler o Êxodo, porque daí entra muitas regras e tal, né? Do povo em si. Regras da época, né? Não é que, tipo, a gente tem que seguir essas regras até hoje, até tipo da escravidão, a gente vai ter escravo? Não, né? Regras da época. Muita gente pega lá de Deuteronômios, algumas coisas também, tipo, pra se basear. Claro, a gente tem que ver, mas tudo com a ótica da época, sabe? Eu acho que é muito isso. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Era a maneira que eles se portavam naquela época e como eles se acharam para se organizar mais como povo, né? Mas enfim, capítulo 23, leis sobre adoração e justiça. Deus estabelece leis sobre a justiça no sistema judiciário, exortando contra a injustiça e opressão dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Ele também instrui sobre a observância dos festivais sagrados e a proteção divina para aqueles que obedecem a ele. E aí, o capítulo 24, a aliança confirmada. Moisés, acompanhado por Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, é instruído por Deus a subir ao Monte Sinai. Lá, Moisés recebe instruções detalhadas sobre as leis e os mandamentos de Deus, que ele registra em um livro. Após receber as instruções, Moisés constrói um altar e 12 pilares representando as 12 tribos de Israel. Ele também oferece sacrifícios a Deus e asperge sangue do sacrifício no altar e sobre o povo, simbolizando a ratificação da aliança entre Deus e Israel. Moisés então lê o livro da aliança para o povo, que promete obedecer a todas as palavras de Deus. O capítulo termina com Moisés e os anciãos de Israel vendo a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, que se assemelha a um fogo consumidor. Eles permanecem no monte por 40 dias e 40 noites. E aí, capítulo 25, instruções para o tabernáculo, né? Que a gente vai ver de novo depois, mas pro final, né? Instruções para o tabernáculo, para a vestimenta também e tudo mais. Mas vamos lá. Deus instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo, um lugar sagrado onde ele habitará entre os israelitas enquanto eles viajam pelo deserto. Deus pede ao povo de Israel que contribua voluntariamente com materiais preciosos como ouro, prata, tecidos finos e pedras preciosas para a construção do tabernáculo e de seus utensílios. Ele fornece detalhes específicos sobre o design e a construção do tabernáculo, incluindo a arca da aliança, a mesa da proposição, o candelabro de ouro,
o altar de incenso e o pátio do tabernáculo. Deus também estabelece instruções para o cuidado do tabernáculo e dos utensílios sagrados, enfatizando a santidade do lugar e a necessidade de seguir suas instruções preciosas. Este capítulo destaca a importância da adoração a Deus e a construção de um local dedicado à sua presença entre o povo de Israel. Então, do capítulo 26 ao 27, a gente tem os detalhes da construção do tabernáculo, né? Não vamos entrar em detalhes, tá? Tem tudo na Bíblia ali. A gente já tá com o tempo apertado aqui, né, pessoal? Daí do 28 ao 29, os detalhes das vestimentas dos sacerdotes e cerimônias de consagração. Até porque isso a gente vai ver lá na frente de novo, né? Aí no capítulo 30, o altar de incenso e o resgate dos primogênitos. E aí no capítulo 31, artesãos e o sábado. Então, artesãos são escolhidos para a construção do tabernáculo. Instruções sobre a observância do sábado são dadas. Deus continua a falar com Moisés no Monte Sinai e nomeia Bezalel, filho de Uri e descendente da tribo de Judá, como principal artífice para supervisionar a construção do tabernáculo e seus utensílios. Bezalel é dotado de habilidades especiais, incluindo habilidades em artesanato, metalurgia, carpintaria e tecelagem, todas concebidas por Deus. Além disso, Deus escolhe a Oliabe, filho de Aizamaque e descendente da tribo de Dan, para ajudar Bezalel no trabalho artesanal. E Deus reitera a importância do sábado como um dia de descanso sagrado, ordenando que os israelitas o guardem como um sinal eterno de sua aliança com eles. Ele enfatiza que o sábado é um dia de santidade e aqueles que o violarem devem ser punidos com a morte. Deus então entrega a Moisés 2 tábuas de pedra nas quais ele havia escrito os 10 mandamentos. Capítulo 32, aquele bem famoso, né? O bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no Monte Sinai recebendo as instruções de Deus, o povo de Israel fica impaciente e instiga Arão, né, o irmão de Moisés e líder temporário na ausência de Moisés, a criar um ídolo para adorar. Eles pedem a Arão que faça um ídolo de ouro para representar um Deus que os liderará, pois Moisés parece ter desaparecido no Monte Sinai. Arão cede à pressão do povo e molda um bezerro de ouro. O povo adora o bezerro de ouro e o proclama como seu Deus, atribuindo a ele a liderança que antes era atribuída a Moisés. Eles oferecem sacrifícios ao bezerro de ouro e se entregam a orgias e festas em sua adoração. Olha que loucura, gente. Deus vê a apostasia de Israel e fica furioso com a idolatria do povo. Ele ameaça destruí-los completamente, mas Moisés intercede em favor deles. Moisés fala: Deus, esse aqui é o povo de Abraão, esse aqui é o povo de José, né? É o teu povo escolhido, não faça nada com eles. Então ele consegue levar no papo ali Deus, né? Mas Deus ainda tem algo guardado, ele diz. E aí Moisés desce do Monte Sinai e vê o bezerro de ouro e a adoração do povo, ficando indignado. Ele fica tão indignado que ele quebra as tábuas contendo os 10 mandamentos, simbolizando a quebra da aliança entre Deus e o povo. Moisés chama os filhos de Levi para seu lado e ordena que eles matem os culpados pela idolatria. Cerca de 3.000 pessoas são mortas como punição pela sua rebelião contra Deus. Após essa punição, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai para interceder em favor do povo de Israel. Não, mas eu acho engraçado que o Arão não recebeu nada, né? Nenhuma punição, né, cara? E ele foi quem cedeu, né, a pressão do povo aí. Ele era para falar que não, para acreditar mesmo, né? Foi lá e fez o bezerro de ouro. Então aqui tá a diferença do cara, sabe? Tipo, por mais que seja Ra ou, sei lá, Zeus, sabe? Mas olhar para os céus, agradecer e tal, com a verdade. Aqui não, eles só queriam um ídolo de ouro pra, sabe, pra venerar e tal. Tipo, meio pra desafiar Deus mesmo, sabe? Então é diferente, cara, é diferente. Deus não tava ali, né? É isso que eu quero falar. Deus às vezes pode estar em muitos lugares com nomes diferentes, cara. Então ele é o que ele é, sabe? Ele mesmo fala, eu sou o que sou. Então é isso, mano. Essa é a minha visão de Deus, sabe? Não importa se o cara lá é budista, por exemplo, né? Ou se é, sei lá, outra religião, mano. Sabe? Se Deus tá com ele, Deus é o que é, mano. Então é isso. Então vamos pro capítulo 34, as tábuas da lei reescritas. Deus renova sua aliança com o povo de Israel após o incidente do bezerro de ouro. Ele instrui Moisés a esculpir 2 novas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, nas quais ele escreverá novamente os 10 mandamentos. Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus desce em uma nuvem e se posiciona diante dele.
Deus proclama seu nome, atributos e promessas para o povo de Israel. Deus reafirma a importância da obediência aos mandamentos e adverte contra fazer pactos com os habitantes de Canaã e adorar seus deuses. Ele estabelece a observância do sábado, das festas anuais e dos sacrifícios. Moisés permanece no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, durante os quais Deus escreve os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas de pedra, seu rosto irradia a glória de Deus devido à proximidade divina que experimentou. Os israelitas ficam apreensivos ao ver a luz em seu rosto, e Moisés relata as palavras e os mandamentos de Deus a eles. Ele coloca um véu sobre o rosto quando não está falando com Deus para evitar alarmar o povo com a sua aparência brilhante. Cara, isso aqui é muito show, mano. Porque a gente tem na Divina Comédia também, quanto mais Beatriz sobe, tá mais próxima de Deus, Dante vê mais um brilho no rosto dela. É um momento que ele não consegue ver mais nada, cara, só um brilho ali no rosto da Beatriz. Então, pô, sabe, Dante, claro, ele faz muita referência à Bíblia, mas aqui com certeza é referência a isso de Moisés. Quanto mais próximo, mais tempo próximo ele ficou de Deus, mais começou a irradiar um brilho da face dele, né? Então, do capítulo 35 ao 39, nós temos a continuação da construção do tabernáculo. Então, os detalhes da construção do tabernáculo são concluídos conforme as instruções de Deus. E esse tabernáculo seria tipo seria tipo uma igreja portátil, assim, sabe? Um lugar para adoração de Deus, onde eles possam levar, né? Aí, durante essa peregrinação deles e tal. Então, é basicamente isso, ó, que eu anotei. Esses capítulos enfatizam a obediência detalhada e cuidadosa do povo de Israel na construção do tabernáculo, conforme as instruções precisas de Deus, e a generosidade demonstrada por meio de suas ofertas voluntárias. O trabalho artesanal é realizado com grande habilidade e dedicação, refletindo a importância atribuída à criação de um local sagrado para a presença de Deus no meio do povo de Israel. E, finalmente, capítulo 40, a glória de Deus enche o tabernáculo. Deus instrui Moisés sobre como montar o tabernáculo e consagrar seus utensílios para uso sagrado. Moisés é orientado a posicionar o tabernáculo conforme as instruções divinas, colocando a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos e o candelabro de ouro e a mesa da proposição no lugar santo. Deus instrui Moisés a colocar o altar na entrada do tabernáculo, junto com a pia de bronze para lavar. Moisés realiza os rituais de consagração dos utensílios e do tabernáculo, ungindo-os com óleo sagrado e aspergindo o sangue do sacrifício. Assim que tudo está preparado conforme as instruções de Deus, a glória do Senhor enche o tabernáculo, indicando sua presença entre o povo de Israel. Uma nuvem cobre o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo aparece à noite, permanecendo visíveis enquanto o povo viaja pelo deserto. Moisés finaliza a construção do tabernáculo e toda a obra que Deus lhe ordenou fazer. Deus então fala a Moisés de dentro do tabernáculo, confirmando sua presença e seu favor contínuo sobre o povo de Israel. O capítulo conclui destacando que Moisés fez tudo conforme as instruções de Deus. E assim a gente termina o Êxodo, gente. E próximo, né, Levítico, a gente tem a continuação dessa história. Mas, enfim, o que eu fui querendo botar, eu anotei aqui, fui falando para vocês e tal, porque, né, segue mais uma linha cronológica e tal. Esse livro, ele é mais fácil de entender, então não tem, eu acho, né, não tem muito o que acrescentar. O que eu pude acrescentar aí para vocês, eu acrescentei. Gostaria, cara, se eu esqueci de alguma coisa, que provavelmente, certeza que eu esqueci, falem nos comentários. Eu leio todos, tá, gente? Eu aprendi muita coisa com vocês nos comentários aí dos vídeos. Só peço que, assim, eu só não gosto quando falam que, tipo, que o que eu falei tá errado, sabe? Que tal pessoa falou tal coisa. E aí não, acho que cada um tem a sua própria interpretação. Até por isso que eu não tô lendo e procurando mais nada de outros autores para complemento da Bíblia. Até o que eu pego mais são partes históricas do Guia do Asimov, né? Do livro do Guia do Asimov, onde ele não fala nada de forma de como interpretar alguma coisa ou não. Então eu quero ter minha própria interpretação com base no que eu já vivi e com base no que eu já li, enfim, né, da minha experiência de vida, principalmente. Pode ser que eu leia a Bíblia daqui 30 anos de novo e tenha uma visão totalmente diferente, cara. Só peço isso pra mim e pra outras pessoas aí dos comentários. Respeitem, cara. Respeitem a opinião do próximo. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode fazer, sabe? Não pode chegar e falar, ter arrogância de falar que tal pessoa tá errada, de pensar de um jeito. Acho que isso vai totalmente contra o que a gente tá aprendendo com essa leitura, entendeu? Então, no mais é isso, gente. Façam parte do nosso Clube do Livro. Cliquem no link aí do Estante Virtual para dar uma moral aí, eu ganho por clique. Então, só chega ali, clica, tá bom? Que tu já me ajuda. E se for comprar, claro, usa os cupons de desconto, tá bom?
Então, no mais é isso, pessoal. Forte abraço e até mais!